Olá, vamos começar esse Voxcast, hoje falando com a Aline Castro, que é nossa aluna aqui na Vox. Ela que é servidora pública, mentora de finanças, participou como coautora de um livro, O Poder do Coaching. Olá, Aline, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Hoje nós vamos falar então sobre finanças, isso que você pode trazer aqui para a gente. Eu quero te trazer então uma primeira pergunta, falando de um contexto que é muito comum, né? Aquelas pessoas que têm uma situação difícil e não sabem como organizar a sua vida financeira. Qual que é o primeiro conselho que você dá? Qual é o primeiro passo nessa dinâmica para solucionar esse problema? Então, hoje eu posso falar com propriedade sobre o tema porque eu cheguei a ser super endividada, né? Porque a gente pensa que sendo servidor público, a gente vai ter o salário todo mês e já está tudo garantido. Então, como assim, a queda foi muito grande, né? O rombo nas finanças foi muito grande, eu tive que estudar bastante, né? Para poder sair disso tudo e tal. Mas eu digo que a gente tem que ver caso a caso. Porque tem gente que vai estar só um pouco endividado, que dá pra gente resolver, outras pessoas estarão extremamente endividadas, a gente já tem que partir para uma outra questão, né? Então tem que ser caso a caso. No meu caso, por exemplo, de super endividamento, eu estava ficando praticamente sem o salário, porque entrava o meu salário, eu já pagava tudo e sobrava só o dinheiro da gasolina. Porque foi um endividamento assim, muito grande, um atrás do outro. Então, um dia eu tive que acordar, juntei todas as minhas dívidas e falei assim, não, eu preciso sair dessa situação, né? E foi aí que eu bloqueei cartão de crédito, não fiz mais nenhuma compra, né, de supérfluo, nenhum por 2 anos até eu sair desse endividamento. Eu fiz extras também, né? Eu tirei foto de aniversário de criança, eu fui fiscal de concurso, trabalhei em cerimonial de casamento, de eventos, o que tinha para eu fazer, eu fazia. Para ganhar aquele extra e tudo que eu ganhava, eu deixava só para pagar as dívidas. Aí eu falei assim, eu não vou deixar nem um centavo para trás. Enquanto eu não quitar todas as dívidas, eu não vou sossegar. E quando eu quero alguma coisa, eu sou muito determinada, né? E assim que eu fiz, e comecei a ver vídeos no YouTube gratuitos sobre organização financeira. Aí eu fui tomando gosto, porque eu gosto muito de números, né? E assim deu certo. Qual que é o contexto mais comum das pessoas que você dá mentoria? É o endividamento? É só uma desorganização? Qual que é o cenário mais comum? Assim, tudo começa com desorganização financeira, né? O brasileiro não tem o costume e não aprende a lidar com as finanças. Então é desde cedo, desde o primeiro salário, já entra no cartão de crédito, já entra no endividamento e aí só vira uma bola de neve. Pode continuar. Então, as pessoas que me procuram, elas estão com a vida financeira completamente desorganizadas, né? Começaram a usar o cartão de crédito sem saber, sem verificar quanto que usavam por mês. E o cartão de crédito a gente sabe que vira uma bola de neve, né? 64 milhões de brasileiros hoje estão enrolados, né? Estão inadimplentes, para falar a verdade. Não estão conseguindo pagar algumas contas no fim do mês. E o maior causador de tudo isso é o cartão de crédito. Então, assim, a gente vê muito desses cursos de milhas, né? Falando, não, você precisa ter um cartão de crédito, né, para fazer milhas. E o pessoal compra muitos itens, né, que às vezes nem precisam só para adquirir um monte de pontos para transformar em milhas e as pessoas estão se endividando mais. Eu fiz um curso desse de milhas e o professor falou assim, você tem um cartão, seu cartão limite é baixo, então você pega outro cartão para aumentar o seu limite, que aí você faz muito mais pontos. E eu fiquei olhando e falei assim, eu acho que isso não vai dar certo. Aí a gente tinha um grupo no Telegram e ele falando lá, todo dia tinha promoção. Você compra um item, aí 10 pontos por real, 25 pontos por real. E o pessoal saía comprando, né? Eu falei assim, gente, isso vai dar problema porque a conta vai chegar, como é que as pessoas vão pagar? Aí a gente tinha um grupo lá no Facebook e as pessoas começaram a colocar, gente, não sei como que eu vou pagar, eu tô comprando muitas coisas. Eu falei assim, olha só como que isso é criminoso. Porque assim, ele quer vender os cursos para as pessoas fazerem milhas, só que elas ainda não estão em condições, né? Porque não sabem usar cartão de crédito, estão com as finanças desorganizadas, mas eles mostram aquele mundo das viagens, das salas VIPs como se fosse a melhor coisa do mundo. Mas o que adianta você ter um monte de milhas e depois não ter dinheiro para viajar, para custear sua viagem, passeios e outras coisas, né?
Viagem não se faz só com milhas. Então eu achei extremamente criminoso. Então, se alguém chegou hoje pra mim e pergunta assim, o que você acha de milhas? Eu falei assim, primeiro, você sabe usar o cartão de crédito? Você sabe controlar a sua fatura mensalmente? Por exemplo, se você for usar o cartão de crédito hoje, você sabe quanto que tem lá que você já gastou? Ou você vai passar mais R$10 e vai pensar que a fatura vai vir 200 e ela vai vir 3.000? Você tem esse controle, isso é um básico. Se você não sabe controlar basicamente o cartão de crédito, não pense em milhas, não pense em nada. Você tem que primeiro organizar as finanças para depois pensar em cartão de crédito e depois em milhas. Claro que, tipo assim, quando você organiza tudo, você já está com um salário legal, você tem um cartão bom que ele pontua bastante, né? Aí você consegue viajar com milhas. Hoje eu faço viagens só com milhas, né? Mas foi todo um processo. E para eu aprender, eu tive que ficar sem cartão de crédito no início, né? Então, o primeiro passo é essa organização. Com certeza. Ter um controle de quanto preciso pagar todo mês. Isso. Mas assim, antes de tudo, aquele básico que a gente sabe que é real, mas que as pessoas às vezes não seguem, é gastar menos do que você ganha. Porque geralmente as pessoas usam o cartão de crédito como se fosse um plus do salário, né? Então fala assim, eu ganho 2.000, mas eu tenho 4.000 de cartão de crédito, então eu tenho 6.000. Mas se, por exemplo, se você perder o emprego, o cartão vai estar lá, a fatura vai estar chegando. Entendeu? Então, assim, tem que primeiro gastar menos do que você ganha, depois você faz uma reserva de emergência e depois sim você pensa em usar o cartão de crédito, né? Com mais vontade para outras coisas e aí vai. Então, gastar menos do que ganha também é obrigatório. Obrigatório. Eu já ouvi dizer que a gente pode também buscar rendas extras para ganhar mais. E talvez isso não exija tanto controle assim com relação aos gastos. O que você acha disso? Eu acho isso péssimo num primeiro momento. O que acontece? Várias pessoas chegam para mim e falam assim, Aline, meu salário não comporta as minhas dívidas. Então, o que eu falo? Por exemplo, se você tem um salário de R$1.000 hoje e ele não comporta as suas dívidas, você vai querer ganhar mais. Você vai querer ganhar um salário de R$2.000, certo? Só que quando você ganha um salário de R$2.000, as suas dívidas também vão aumentar. Porque à medida que a gente ganha mais, a gente quer mais luxo, mais conforto. Então a tendência é só a pessoa se endividar mais. O certo é, você tem um salário hoje de R$1.000, o que você tem que fazer? Colocar todas as suas dívidas dentro daqueles R$1.000. E se você conseguir vencer essa etapa, né, de organizar a sua vida dentro daquilo que você recebe, aí sim, você vai estar com as suas finanças organizadas e você vai estar pronto para receber um salário maior. Que aí você também vai conseguir se acomodar dentro de um salário maior. Porque eu já viu ganhadores de loteria que perdem o dinheiro muito fácil? Sim. Tipo assim, às vezes a pessoa é assalariada, poxa, ganhou um salário muito grande. Eu acho que é mendigo uma vez que ganhou um salário. Então, assim, não sabia administrar aquele pouco que tinha, né? Ainda mais mendigo assim que não tem um ganho, vamos dizer assim, né? Então, viu muito dinheiro, não sabe administrar, não tem educação financeira, gastou tudo de uma vez. E as pessoas em menos de um ano elas voltam para o patamar anterior. Então é sempre assim, todo mundo fica naquela corrida dos ratos que a gente fala, né? Por exemplo, a pessoa está com um salário de R$5.000, está gastando demais, não, estuda, passa no concurso, que vai ganhar 10. Só que quando ela ganha 10, ela vai querer fazer viagens melhores, vai querer ter um carro melhor, tudo dela vai aumentar o patamar. Aí vai chegar um tempo que aquele salário também não vai dar. Porque ela não aprendeu lá atrás a viver dentro daquele salário pequeno que ela tinha, deixando dinheiro para investir, organizando tudo, né? Sim. De uma maneira correta. Então vai ficar assim, sempre querendo ganhar mais. E a gente vê hoje servidores que ganham salário altíssimo, mas o nível de endividamento, né? A taxa de servidores endividados é muito alta. Quanto mais ganham, mais eles gastam, mais se endividam. Sim. Acaba que essa administração tem a ver com mentalidade, então. Com certeza. Você concorda com isso? Com certeza. E quando eu era super endividada, eu era extremamente levada por promoções. Por exemplo, eu passava no shopping, estava lá, promoção de 70%. Sabe aquele número que chama a atenção? Aí eu entrava na loja e não precisava de nada. Aí comprava assim 5 sapatos, 5 blusas, levava muitas coisas. Aí quando eu chegava em casa, que eu caía na realidade, para que eu comprei isso tudo? Eu fui levada por propagandas, né? E hoje ainda é pior, porque na época do meu superendividamento não tinha rede social, 10 anos atrás, né? E hoje, tipo assim, se você clica no Instagram querendo saber informações de um tênis, parece que todas as empresas que vendem tênis
ficam sabendo disso, né? Recebem um joinha lá e vão atrás de você. Daqui a pouco começa a aparecer um monte de banner daquele tênis. Você, às vezes, nem queria mais, mas de tanto aparecer, você fica com vontade de novo, né? E isso para tudo. Às vezes começa a aparecer no seu e-mail, no YouTube, né? A engenharia que eles fazem hoje, dessa persuasão no marketing é muito grande. Sim. Então, assim, se você não tiver aquele mindset e objetivos muito concretos, você é levado, né? Por essas propagandas. E quando eu comecei, eu fiz cursos assim que envolviam muito mindset, né? Eu fiz um curso de coaching que trabalhou muito isso. Eu até me formei em coaching, né, para ajudar. Eu li muito sobre isso, né? Fiz várias pesquisas e isso primeiro mudou em mim, a minha mentalidade, né? Que eu não precisaria gastar tudo, eu não precisaria ser levada pelo marketing, porque isso não é tudo na vida, né? A gente aprende a administrar isso e foi daí que começou. Então eu começava a ir para o shopping, para as lojas e eu não preciso disso tudo, para que eu vou levar? Essa questão da mentalidade eu acho bem interessante. Até tem esse exemplo do ganhador de loteria que perde tudo. Eu li sobre isso naquele livro O Segredo da Mente Milionária. Sim, eu gostei desse livro porque ele traz alguns conceitos interessantes sobre a mentalidade. Mas eu não sei até que ponto aquilo é real, né? Porque ele fala sobre essa questão da educação financeira, que é algo que a gente recebe desde pequeno, né? Mas ele cria também muito contexto sobre influência. Então, por exemplo, ele dá um exemplo que eu me identifiquei muito, que era aquele caso onde o pai fala sempre para o filho, não, eu não posso porque eu não tenho dinheiro. A criança cresce com aquele pensamento de que ele não pode nada porque ele não tem dinheiro. E o dinheiro se torna algo, uma conquista inacessível. Assim. O que você pensa sobre isso? A mentalidade, ela influencia até que ponto? Como a gente pode se reeducar nesse sentido? Entendi. Eu acho que essa questão da mentalidade é de fundamental importância, porque o dinheiro a gente fala que é emocional. Então, às vezes a gente tem uma trava que faz a gente gastar dinheiro. Você vê que muita gente ganha muito dinheiro e não sabe o que fez, porque gastou demais. E são essas crenças, né, que a gente ouviu desde pequeno e tal, foram construídas na mente, apesar de parecer ser uma coisa muito utópica, né? Mas inconscientemente a gente faz isso, leva a gente a gastar muito dinheiro, entendeu? Então, assim, como é que a gente pode mudar essas crenças, né? Essa questão que a gente acha às vezes tão intangível. A gente começa a ler livros, né, sobre essa área, sobre a gente adquirir novas crenças financeiras, surte muito efeito. Você assistir filmes também nessa área, né, de pessoas que se deram bem na área financeira e tudo relacionado a isso, né, de pessoas que se deram bem para você aprender. Você estudar finanças também, né, sempre vai te proporcionar essa mudança de mentalidade aos poucos. E o que é mais importante é você andar com pessoas que também estão cuidando bem do dinheiro, porque eu, por exemplo, quando ia para shopping com amigas que eram extremamente perdulárias, que gastavam muito, elas entravam na primeira loja, nossa, essa base aqui pro rosto está muito barata, Aline, se fosse você eu levava. Então, assim, eu comprava muito por indicação dessas amigas que gastavam demais. Elas, com a vida financeira totalmente desorganizada, me levaram a desorganizar a minha também. Hoje, como eu já sou blindada, assim, tenho essa mente muito preparada, eu prefiro andar com pessoas que também gostem de cuidar das finanças, porque a gente fala sobre investimentos, né? Essa questão de somos a média das 5 pessoas com as quais a gente mais anda. Até certo ponto, eu acredito nisso, porque, por exemplo, eu tento andar perto de pessoas que estão cuidando bem das finanças. Então, a gente vai falar sobre investimentos, a gente vai trocar ideias nisso, né? A gente vai se reconfortar nesses momentos de crise, porque a gente sabe que a gente está fazendo bons investimentos, né? Então, tudo isso faz muito bem para a nossa vida nessa área financeira. Se você for sair com essas pessoas e quiser fazer uma compra maior, por exemplo, de um carro, alguma coisa, elas vão sentar com você e vai falar assim, isso é melhor assim, ou em tal data, ou ver direitinho, sabe? Elas conseguem te trazer a instrução. Agora, se você sai com uma pessoa, né, você quer fazer um gasto maior, e a pessoa não entende nada de finanças, ela vai falar assim, você tá feliz, você tem dinheiro, gasta, vai lá. E foi isso que me levou a entrar nos meus maiores endividamentos, né? A influência das pessoas é muito grande. Então, eu acho que esse conjunto, né, de fatores de você estudar sobre finanças, porque lá eles vão falar sobre crenças,
você ler, você assistir filmes e fazer uma imersão nisso, você consegue mudar esses chips, né, internos e lidar melhor com o seu dinheiro. Isso faz completamente efeito. Por quê? Como é que eu, de uma super endividada, que eu tive mais de 119 mil reais de endividamento em um ano... Conta um pouquinho da sua história. Qual era o cenário? O que aconteceu e como você se recuperou? Só para finalizar a questão da mentalidade, assim, como é que eu, uma pessoa super endividada, que tive mais de 119 mil de dívidas, consigo hoje ir para um shopping e sair sem nenhuma sacola, consigo planejar todos os meus gastos, consigo não mais gastar daquele jeito, né? Eu posso dizer que eu mudei da água para o vinho na minha vida financeira, né? E foi por causa de toda essa imersão. E claro que sempre a gente tem que estar nisso, né? De ler livros, assistir filmes, e estar dentro desse ambiente para a gente não deixar aquelas crenças ruins voltarem e a gente voltar para o gasto novamente, né? O meu endividamento foi assim, há 10 anos eu tinha acabado de entrar no serviço público, né, praticamente, e eu falava assim, nossa, eu sou uma das poucas netas que entraram no serviço público, para me destacar ainda mais, eu vou comprar um apartamento, eu vou comprar um carro, e eu vou ser aquele referencial de, olha, você tem que ser igual a Aline, porque ela passou no concurso, ela comprou um apartamento, ela comprou um carro, ela tá viajando para fora, eu queria ser assim, a melhor de todos. Olha o pensamento, né, bobo. O que eu fiz? Eu tinha uma pequena reserva, né, porque eu quase não reservava, eu gastava tudo. Aí eu vi aquelas promoções, aqueles panfletos para comprar um apartamento na planta. A entrada era super baixa. Eu falei assim, nossa, é minha oportunidade de brilhar. Vou comprar apartamento, vou ser a neta referência. Só que eu só comprei esse apartamento, dei entrada, só que eu não pensei nas trimestrais, nas semestrais, nas anuais e a taxa que você tem que entregar, o valor que você tem que entregar quando você recebe as chaves. Não fiz nenhum planejamento. Comprei esse apartamento. Em seguida, fui comprar um carro por carta de consórcio. Fui conversar com o meu gerente de banco, não é nosso amigo. A primeira coisa que eu falo para as pessoas. E ele falou assim, você quer comprar um carro? Compra por carta de consórcio, porque ela só tem taxa administrativa, quase não tem juros. Eu não entendia de nada, né? Não, beleza. Mas eu não vou ter que esperar esse sorteio, porque são 75 parcelas. Aí o gerente ainda me falou assim, você pode pegar um empréstimo de metade desse valor, pagar a sua carta e já tirar o seu carro. Só que assim, fiz tudo sem nenhuma conta. Então, eu já estava com todas as parcelas do apartamento, estava com a parcela dessa carta de consórcio, a parcela desse empréstimo que eu peguei para tirar a carta de consórcio. E a gente gasta 1/4 do valor do nosso carro com ele por ano, manutenção, seguro e nada disso eu fiz controle. Então, meu endividamento já estava um pouquinho grande. E o que acontece? Uma pessoa próxima à nossa família estava vendendo carros de leilões. E ela montou um escritório muito bem montado, a gente foi lá, tinha contrato assinado, tinha até aquelas cortininhas que fechavam no controle, café italiano com cápsulas coloridas, né? Chamando muito a nossa atenção. E eu falei assim, eu vou comprar esse carro por metade do preço. Quando ele chegar, eu vou vender pelo dobro, porque é o que ele vale, vou pegar esse dinheiro e já vou quitar uma parte das minhas dívidas. Então eu falei assim, nossa, que negócio bem sucedido. Só que eu não tinha dinheiro para comprar esse carro. O que eu fiz? Peguei mais um empréstimo. Peguei um empréstimo, comprei esse carro. Depois de alguns meses a gente ficou sabendo que era um rolo assim muito grande, que ninguém recebeu os carros. Só alguns que receberam no começo, que foi uma isca, né? Aí eu falei assim, tô bem, com as dívidas do apartamento, com as dívidas do carro que eu comprei, com as dívidas desse carro que não vai chegar. E não para por aí. Aí, de repente, meus pais passaram por um revés financeiro e eu comecei a pagar algumas contas em casa. Aí eu falei assim, gente, só o que faltava, mas vai dar tudo certo, vamos respirar. Em seguida, eu fui fazer uns exames de saúde, algo não estava bem. Tive que procurar especialistas em saúde, os especialistas não aceitam convênio. Tinha que pagar as consultas ou no cartão de crédito ou fazer um empréstimo. Tive que fazer consultas fora de Brasília e passagem em cima da hora é caro. Tive que pagar hospedagem, pagar especialistas. Gente, a minha vida tava daquele jeito. Eu falei assim, Deus, vai dar certo porque, né, isso aqui vai concluir, o Senhor vai me dar um jeito de concluir isso aqui. Aí acabou que eu fiz uma cirurgia no Rio, ainda tive que alugar um flat em Copacabana para ficar perto do meu médico, porque qualquer problema que tivesse ele estaria lá. Tive que pagar mais a equipe médica, que não aceitava o convênio só pagou o hospital. E depois eu tive que pedir um remédio
da Hungria. Quase que eu tinha que ir para lá, mas assim, como eu estava cortada, né, foi nessa região, eu não ia poder viajar. Então eu orei, aí consegui descobrir uma importadora de medicação na internet. Tive que pagar mais um valor alto para essa medicação vir da Hungria. Aí eles conseguem traduzir a bula, etc. Tudo certo. Quando eu voltei do Rio, eu falei assim, gente, eu não quero nem ver o quanto que eu gastei nesse ano, e tudo foi no ano de 2012. Não quero nem ver quanto que eu gastei, quanto que eu tenho de dívida, só sei que eu vou precisar sair disso e eu vou sair, porque esse ano, assim, tudo que tem que acontecer na vida de uma pessoa aconteceu, né? Aí juntei tudo que eu tinha de dívida, todos aqueles papéis, né? Eu tinha 119 mil e alguns quebrados de dívida. E assim, parece que é impossível, né? Você fala assim, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? E o salário já tá vindo curto. Aí eu respirei fundo e falei assim, não, vou pedir uma orientação aqui para Deus, vai dar certo. Eu sou muito fervorosa, né, cristã. E foi aí que eu falei assim, não, eu tenho que montar uma estratégia de guerra. Aí comecei a fazer essas coisas, né, que eu falei, de ser cerimonial de casamento, tirar foto de aniversário de criança, tudo que tinha oportunidade de fazer para ganhar um extra eu fazia. Aí eu falei assim, eu não vou comprar um alfinete enquanto eu não terminar com todas essas dívidas. E assim eu fiz. Em 2 anos e pouquinho, assim, eu quitei, e assim, já estava sem cartão de crédito, não usava, né, para não me endividar mais. Eu fiz distrato do apartamento, eu não conseguia mais pagar, né? Tava tudo muito alto, aí recebi um pouquinho de volta para pagar um pedaço da dívida, né? Que deu certo, e assim foi colocando tudo em ordem. E eu fiquei muito chateada. Quando tudo isso aconteceu, eu falei assim, nossa, eu vou aprender a lidar com finanças, porque eu vou ajudar outras pessoas, eu não quero que ninguém passe por isso. Eu não tinha necessidade, foi realmente assim, falta de planejamento, falta de controle, não quero mais que ninguém passe por isso. Aí que eu comecei a estudar, né, com vídeos no YouTube, porque eu não tinha dinheiro para pagar custos na época, fui juntando todo aquele conhecimento, aí eu comecei a investir. Então hoje eu sou investidora, eu dou dicas para amigos, né, para seguidores no Instagram. Ainda não tenho nada mais profissional nessa área, né, porque eu trabalho bastante, eu ainda não consegui conciliar, mas se der eu quero fazer. Eu fiz só uma mentoria, né, na semana passada, foi para um grupo pequeno de 20 pessoas e surtiu bastante efeito. Fiquei bem satisfeita e algumas pessoas já estão me pedindo dicas, né? E eu gosto sempre de ser útil. Eu gosto então, num primeiro momento, então, você teve que se conter. Isso. Primeiro foi cortar os gastos para se organizar. Isso, porque a gente aprende mais na hora da dor. Então, como aquilo para mim estava muito forte, sobrava assim praticamente o dinheiro da gasolina do mês. Eu não podia ir ali comer um sanduíche, tá? Porque já ia entrar ou no cheque especial ou no cartão de crédito que eu nem tinha mais. Então eu tive que parar com todos os gastos supérfluos. Alimentações assim, eu fazia em casa, tudo em casa, não comprava mais nada. E para mim era muito difícil nesse momento porque eu gostava muito de gastar. Só que como eu não tinha, né, nada, eu cortei logo o cartão de crédito para não ter mais essa vontade, então eu fui internalizando. Ali a força, né, quando passava no shopping, ó, não vou poder comprar, porque o meu objetivo é quitar todas essas dívidas. Então, é mais fácil também quando a gente tem um objetivo a gente juntar. Porque às vezes a pessoa me fala assim, Thaline, vou juntar 10% do meu salário todo mês, mas pra quê? Aí ela junta um pouquinho, daqui a pouco ela vai querer gastar. Mas se ela falar assim, não, eu vou juntar esse dinheiro porque eu quero trocar de carro. Ou então porque eu quero fazer uma viagem. Quando tem um objetivo, é muito mais fácil você dizer não pro gasto. Então, como assim, a minha dívida era muito alta e eu queria logo encerrar isso para começar tudo de novo, tudo que, por exemplo, começou a sobrar R$60, né, porque já que tem algumas dívidas, não, isso vai só para pagar a dívida, não vou fazer nada com isso. Mas tem jantar de não sei o que, não vou. Então, assim, eu dizia não para tudo. Na época, eu acho que as pessoas não entenderam muitas coisas, porque, servidora pública, não quer lanchar, não quer sair, mas assim, ninguém sabe o que a gente está passando por trás, né? Então, a gente não pode julgar ninguém, mas assim, disse todos os nãos possíveis. Às vezes eu não ia para o aniversário porque assim, eu não vou poder levar um presente. Então eu não vou para esse aniversário, não quero chegar lá de mãos abanadas, aí tinha que dar desculpa para não ir, mas assim, era o que eu tinha no momento. E eu falei assim, enquanto eu não quitar isso, então isso tudo trouxe muita dor. Então por isso que eu aprendi demais e fiquei com essa vontade de ajudar as pessoas. Para uma pessoa que está nos assistindo agora, que está nessa situação, você recomenda colocar isso como um objetivo? Quitar as dívidas, por exemplo, pode ser um primeiro objetivo? Sim, porque quando a gente está endividado, a gente não dorme direito, a gente não tem paz. Eu não falei que quando eu estava no Rio, eu estava operada, eu estava assim, sentindo muita dor, eu estava com a minha mãe lá e tal.
mas eram muitas dores, era muito difícil, né, a recuperação. E as pessoas da empresa do apartamento ficavam me ligando para cobrar as dívidas, porque geralmente quem está devendo fica dando desculpa que não quer pagar, mas eu já tinha falado com eles, né, que quando eu voltasse da cirurgia eu ia acertar. Aí quando eles me ligaram no Rio na terceira vez, eu falei assim, gente, eu estou aqui no Rio, estou operada, estou sentindo muitas dores e não consigo conversar com vocês sobre isso agora. Eu já tinha deixado um recado para quando eu chegasse a Brasília, eu ia acertar isso com vocês. Então, assim, eu peço gentileza. Eu sei que muitas pessoas devem mentir para vocês, né, a respeito de dívidas, porque querem fugir, não querem pagar, mas estou sendo muito sincera. E quando eu voltar, eu vou acertar isso com vocês. E na hora que eu desliguei o telefone no Rio, dessa vez, eu falei assim, gente, que vergonha, como é que uma pessoa chega a isso, né, de terem que ligar cobrando algo que eu não estou conseguindo pagar. Então, assim, foi muito vexatório, vamos dizer, né? Eu falei assim, eu nunca mais vou passar por isso. Então, quem está endividado, geralmente tem problemas na família, né? Problemas entre o casal, não pode sair com os filhos, não pode fazer um lanche ou algo fora. Então, assim, para o homem isso é muito, não diria nem constrangedor, mas é muito, me fugiu até a palavra agora, mas assim, nenhum Incômodo, humilhante, talvez. isso, é muito humilhante para o homem, né? Nenhum chefe de família gosta de estar nessa situação de, não posso levar a mulher para jantar, não posso levar os filhos para passear, e fica aquela questão ali, né? Reverberando, remoendo, é muito difícil. Sim. Então, a primeira coisa é a gente quitar todas as dívidas e aí sim querer partir, né? Ou para um salário maior, ou para um investimento, tudo parte das dívidas, né? Primeiro você tem paz e consegue dormir, depois que você consegue dormir bem, né? E ter esse controle pequeno ali do que você gasta, aí sim você pode partir para outras coisas. O próximo passo é criar aquela reserva de emergência? Isso. O que aconteceu muito na pandemia? De repente as pessoas foram dispensadas do emprego. E muitas falaram assim, gente, eu não vou mais pagar meus boletos, eu não tenho dinheiro para nada, mas a primeira coisa que a gente aprende a gente tem que fazer uma reserva de pelo menos 6 vezes os nossos gastos mensais. Por exemplo, você tem gastos mensais de R$2.000, né? Incluindo aluguel, tudo que você gasta R$2.000. Então você tem que juntar uma reserva de R$12.000. Porque imagina, se acontece algo parecido com a pandemia, que você perde o emprego, você consegue a sua subsistência ali por 6 meses. Enquanto isso você pode tentar um extra, né? Tentar outro emprego. Mas esse é o tempo mínimo que a gente tem que ter de reserva. Agora, se você perguntar para os brasileiros, quem tem essa reserva hoje? O número é muito pequeno. Mesmo dentro do serviço público ou em qualquer área que você conversa, né? Os profissionais de saúde em Brasília também, né? Ganham bastante, mas têm a vida financeira completamente bagunçada. Às vezes misturam a parte profissional com a pessoal e tudo desanda. Isso é uma questão cultural do brasileiro? Você acha que é mais relacionado à economia, à falta de educação financeira? Eu diria que é a falta de educação financeira, a cultura do brasileiro, porque, por exemplo, o judeu é o povo mais próspero do mundo. Eles ensinam as crianças desde pequeno, elas doam 20% do que elas recebem. Sempre sim, as pessoas prosperam demais, né? A gente sabe que tem bênçãos escondidas na doação. E elas aprendem a separar um pouquinho para se divertir, um pouco para doar, um pouco para guardar. Então elas são ensinadas desde pequeno. E você vê, as pessoas mais ricas do mundo são judias, né? E do brasileiro? Brasileiro, a gente tem aquela cultura de tirar vantagem do outro, né? De querer ganhar em cima do outro. E você vê, em todo o topo do nosso governo, a corrupção que é. Porque tudo isso foi plantado lá atrás. Então a gente tem que formatar tudo, começar desde a infância, né? Ensinar a criança a cuidar bem do dinheiro. Então, no Brasil, o que a gente tem que fazer? Ensinar finanças para as crianças, né? Desde os primórdios, desde a criança vai receber mesada, o que ela tem que fazer com isso ou não, que idade que ela pode receber um dinheiro, né? Já para poder se organizar. Eu mesma tenho 5 sobrinhos. Aí uma sobrinha veio me pedir um dinheiro, né? Ela falou assim, tia, eu tava querendo comprar tal item, não sei o que. Eu falei assim, primeiro eu vou te ensinar que você tem que ter primeiro dinheiro para depois você comprar. Igual a tia trabalha, ganha o salário dela e depois que compra as coisas. Isso foi muito legal, que ela falou assim, como é que eu vou ter dinheiro, né? Para comprar isso aqui que eu quero. Aí o que ela fez? Ela começou a fazer brigadeiro. E ela começou a vender e tal, ela ganhou um dinheiro e comprou. E ela disse que ela foi comprar o item que ela queria, o item estava R$80.
Só que ela ainda fez uma pesquisa, né, no buscador de preços que eu ensinei para ela e ela comprou por 17. Aí o que ela fez? Tia, eu comprei por 17 e o resto eu já vou investir. Eu falei assim, tá vendo? É minha sobrinha. E imagina assim, todas as crianças, todo mundo, se começassem, né, com essa educação financeira, assim, de poucas coisas. Tem um outro sobrinho que estava querendo também um presente, que tem um preço um pouco mais elevado. Eu falei assim, então tá, o que a gente pode fazer para conseguir esse presente? Ele falou assim, tia, tem essas 2 revistas aqui do Naruto e tal, a gente pode vender, cada uma é R$ 35, porque eu li, mas elas estão novinhas. Então ele foi juntando algumas coisas, eu queria só ver se ele tinha essa proatividade. Aí ele, não, porque a minha outra avó me deu dinheiro, essa minha avó me deu outra, eu vou juntando. Aí eu falei assim, olha, já tá começando a ver que precisa de um esforço, né? Aí eu falei assim, então tá, até dia 10 de dezembro, o que você juntar, você dá pra tia, que a tia vai completar o resto para comprar seu presente. Ele, nossa tia, eu vou me esforçar muito, porque eu não quero ficar comprando besteira, eu quero comprar esse presente. Então eu achei tão legal, eu falei assim, gente, com pequenas dicas, né? Ele vai ver que não é aquela pessoa que, tudo que eu peço pra minha mãe ela me dá na hora, porque dinheiro é como se fosse uma coisa assim muito fácil, mas ela tem que saber dar aquele valor, né? Ela tem que saber que tem um preço a se pagar por trás disso, né? E não vai querer dar o jeitinho brasileiro de quando crescer, né? Como que eu vou conseguir isso aqui? Aí tem gente que desvia dinheiro, que a gente vê, tem gente que faz um jeitinho e tal para conseguir aquilo, mas a vida não é assim. Tudo tem um trabalho por trás, né? Com certeza. Muito interessante. Vamos fazer uma propaganda aqui então do Intensebox. Deixar a Aline descansar um pouco, que está falando muito. Mas nos dias 3 e 4 de dezembro, aqui na unidade da Vox do SIG, nós vamos ter o curso Intensebox. É um curso rápido, é um fim de semana, onde você pode aprender técnicas de oratória, desde o que é fundamental, como a postura, como o contato visual, a entonação, até algumas técnicas mais avançadas, né, como a persuasão, como técnicas de argumentação. Você vai aprender também a analisar os perfis das pessoas que estão te ouvindo. Algumas pessoas são mais distraídas, precisam de uma atenção mais visual. Você vai aprender como chamar a atenção dessas pessoas. Aqui na Vox, a nossa missão é transformar a comunicação dos nossos alunos. Então, você que quer desenvolver alguma habilidade, venha conhecer, siga a gente nas redes sociais, Vox Chuibu Brasília, no Instagram. Lá você pode ter acesso ao nosso conteúdo e entrar em contato conosco para conhecer o nosso método e as opções de curso que nós temos. Então fique o convite para vocês. A gente vai continuar aqui a nossa conversa com a Aline Castro, que está dando dicas importantíssimas aqui sobre organização financeira, sobre educação e também sobre finanças. Aline, vamos falar um pouco sobre investimentos. Na sua experiência, qual que é o primeiro passo para quem está nessa situação de organizar suas finanças? Como ele pode começar a investir? O que eu falaria, primeiramente, é para as pessoas estudarem sobre investimentos. Não seguirem dicas de famosos, porque eles já sabem o que estão fazendo. E muitas vezes há interesses por trás, né? Há conflito de interesses. Por exemplo, tem uma pessoa que fala de finanças e ela é da corretora X. Ela ganha por promover aquela corretora. Então, geralmente, ela vai falar para você comprar os ativos daquela corretora por ela estar ganhando e não que seja o melhor para você. Né? Vários deles são assim. Outros famosos não entendem de dinheiro. Eu não sei se você já viu alguns... eu não lembro o nome agora, mas assim, eles divulgaram questões de... eram moedas digitais, né? Várias coisas assim, que no final foram golpes. Sim. Então, assim, eles não foram atrás do que significava aquilo e colocaram muita gente enrascada. Porque, assim, o que eles pensaram? Não, vou fazer um post para essa empresa aqui, vou ganhar muito com post ou com story e não interessa o que seja, né? Então, o que eu falo para as pessoas? Primeiro, aprender, que faça um curso básico, né? Que vá fazendo coisas pequenas. E por enquanto, se não souber, deixa na poupança mesmo. Porque é melhor você ter aquele pouquinho ali, né? Que você sabe que está seguro no banco que você conhece,
Porque às vezes você coloca numa corretora, que ela não é muito confiável, e daqui a pouco você perde tudo. E é muito ruim, né? Às vezes a pessoa trabalha uma vida inteira, tem uma reserva, aí um amigo fala assim, investe naquilo ali que é muito legal, a pessoa perde tudo. Existem vários casos assim no Brasil, porque as pessoas querem ganhar muito, né? Ai, nossa, aquele investimento ali vai dobrar no mês que vem. Não existe investimento fácil assim que vai dobrar no outro mês, então a gente sempre tem que desconfiar. Então, quando você não estudou, não sabe, você vai caindo nessas armadilhas. E eu, no começo dos investimentos, eu não tinha feito nenhum curso. Então, o famoso falava assim, investe nisso. Aí eu comprava a ação, aí a ação caía. Só que ele sabia a hora de vender e eu não sabia. Aí vendia já num preço mais baixo, perdia dinheiro. Não, a onda do momento é isso agora. Não sei o que. Eu seguia o que cada um falava. Em vez do meu dinheiro crescer, ele só diminuía, porque eu ficava seguindo. Eu falei assim, não, pera, agora eu vou fazer um curso, vou aprender o passo a passo e depois eu vou investir. Então, assim, antes de investir, o que eu aprendi? Por exemplo, a gente tem direito de ter cartão de crédito sem pagar anuidade. A gente pode ligar para eles e negociar numa boa, porque quando a gente faz compras por cartão de crédito, a administradora ela já ganha em cima da nossa compra. Então, assim, se ela ganha em cima de tudo que a gente compra, por que ter aquela anuidade? Eu tinha uma anuidade de quase R$2.000 o cartão. Eu liguei para eles e negociei. Eu falei assim, tem vários cartões bons na praça que não cobram anuidade. Eu não queria sair do cartão de vocês, que eu gosto muito do banco. Eu queria saber o que vocês podem fazer por mim. Negociei e eles tiraram a anuidade. Então, vamos supor, economizei R$2.000 nessa taxa de anuidade de cartão de crédito. Fui ao banco e conversei com o gerente e falei assim, eu sei que todo cidadão tem direito a uma conta que não paga a taxa de manutenção. A taxa de manutenção da minha conta era R$45. Então, você multiplicando, né, por 12, perto de R$600. Então, aí já é R$2.600. Eu tenho uma conta hoje, porque como eu faço tudo muito digital, minha conta do meu banco mesmo é digital, eu faço tudo por lá e já economizei R$2.600 com isso. Outra coisa que facilitou é o Pix. Antes eu pagava de TED e tal, assim, uns R$400, vamos supor, por ano. Então, somando isso tudo, eu já economizo 3.000. Então, assim, antes de investir, a gente tem que saber de tudo isso. Por exemplo, se eu for transferir o dinheiro do meu banco para a corretora, eu pago o TED. Só que quando a gente aprende a investir, a gente sabe que tem que tirar todas essas taxas. Então, eu transfiro o dinheiro do banco para o banco digital por Pix. Do banco digital, eu transfiro para a corretora por TED e eu não pago transferência. Do banco digital mesmo para a corretora. Então, nisso, olha o quanto que a gente economiza. Imagina, se toda vez que eu vou transferir para a corretora, eu pagasse um TED. Eu acho que eu pagaria assim uns R$1.000 por ano, vamos dizer. Porque sempre que entra um dinheirinho, você quer passar para a corretora, né, já para investir ali, então ia pagar muito. Então, assim, se você não sabe desse básico, desse dinheiro que pode sobrar para você começar a investir, aí lá na frente vai dar tudo errado, porque você não sabe essas minúcias assim que realmente vai fazer o seu patrimônio crescer. E parece que não, mas imagina, R$3.000 esse ano que eu coloquei para investir, né? De coisas que eu já economizei. Aí daqui a pouco, no ano que vem, já vai ter mais os R$3.000 no ano que vem, mas todo o rendimento desses meus R$3.000 durante o ano que vem todinho. Então, assim que o patrimônio vai crescendo. Eu, quando comecei a investir em ações e fundos imobiliários, que é renda variável, comecei só depois que eu estudei muito e que eu fui fazer com muita segurança. E a gente sabe que quando a gente investe em ações, a gente ganha dividendos, né? Que é o lucro da empresa dividido por cada cota de ação que a gente compra. Então, no começo, às vezes costuma assim, cair aqueles centavos, né? A gente fala assim, não, isso não vai dar nada, eu nunca vou crescer com isso, mas assim, você tem que ter paciência, que é investir a longo prazo. E de fundos imobiliários também, é como se a gente comprasse cotas de alguns imóveis e a gente recebe aquele pedacinho do aluguel por mês, né? Então, começou a cair rendimento de fundos imobiliários e dividendos de ações. E no começo eram centavos, aí depois vai virando 1.000, vai virando alguns mil. Isso que vai crescendo, que é a bola de neve que a gente fala dos investimentos. Mas se eu não tivesse essa paciência, né? Se eu tirasse e colocasse naquele investimento que a pessoa fala assim, não, vai ter R$300 por mês e não deixasse meu dinheiro na corretora, eu podia ter perdido tudo. E hoje eu já tenho um bom volume de patrimônio porque eu tive essa paciência, eu trabalhei meu mindset, né? Para não querer tudo para hoje, para tipo assim, não querer ostentar no primeiro momento, igual as pessoas fazem, né? Querer ter o melhor carro, o melhor apartamento, igual eu fiz no começo. A gente tem que mudar tudo isso porque a gente primeiro constrói o patrimônio e depois que a gente usufrui. Né? Mas com a vida muito nas redes sociais, o que as pessoas querem mostrar?
que eu tenho o melhor carro, que eu faço as melhores viagens, que eu tenho tudo de melhor, para mostrar aquela vida boa para quem? Para as pessoas que não estão nem aí para você. Aí por trás a gente não sabe do endividamento, porque eu era exatamente assim. Quem disse a minha vida, nossa, melhor vida, porque ela só viaja, ela já tem apartamento, tem carro, tem tudo. Mas ninguém sabia do endividamento que eu estava atrás. Eu não conseguia ali comer um sanduíche do baratinho de Subway, vamos dizer assim, porque não tinha como. Isso era uma outra pergunta que eu queria te fazer. Para quem quer subir de nível, digamos assim, para quem quer ter uma vida mais confortável, de repente até mais luxuosa, digamos, qual que é o momento? Quando que ele sabe, não, agora eu posso fazer isso? Eu acredito que seja assim. Quando você consegue ter uma vida que você gasta menos do que você ganha, você já tem uma reserva e você já começou a investir, aí sim, vai sobrar um pedaço do seu salário, né? Quando a gente aprende a investir, a gente aprende a deixar uma parte do salário ali para a gente usufruir. Então, todo mês que eu recebo meu salário, eu separo aquele valor da conta que é para eu gastar com o que eu quiser, para eu gastar, para eu me divertir. Então, eu tenho sempre dinheiro nessa conta. E o que aconteceu? Em 2019, a gente fala que é bom a gente fazer o mural dos sonhos, né? Com tudo que a gente quer alcançar. Eu tinha várias viagens que eu queria fazer nesse meu mural dos sonhos. E em 2019, o que aconteceu? Eu tinha aquela minha conta que eu deixo o dinheiro lá para eu usufruir com o que eu quero, né? Aí, de repente, em março, apareceu uma viagem para Tailândia com umas amigas. O que eu fiz? Peguei o dinheiro da minha reserva, comprei passagem à vista, tudo à vista que a gente precisava. A gente conseguiu uma promoção muito boa da Qatar, né, que é uma das melhores empresas aéreas do mundo. Fomos para Tailândia. A gente passou 18 dias lá maravilhosos. Ok. Quando a gente chegou em abril, apareceu outra oportunidade para ir para a Argentina. E eu queria muito ir. Então, assim, o pacote para a Argentina no feriado de Semana Santa estava R$6.000. Aí a gente estava na loja e de repente deu um bug, estava R$1.900. Eu falei assim com a minha amiga, vamos, amanhã ela vamos. E eu tinha o dinheiro, a gente pagou. Passamos 6 dias na Argentina por R$1.900. Nunca nessa vida, acho que Deus que iluminou. Mas isso estava planejado também, não? Assim, não estava planejado, foi no impulso. Mas assim, eu tinha essa minha reserva, então eu tinha tranquilidade. Eu não ia me endividar para fazer mais uma viagem, porque eu tinha acabado de chegar da Tailândia, para depois ficar pagando. Eu já tinha aquele dinheiro de reserva. Por isso que eu falo assim, dinheiro de reserva não, aquele dinheiro para usufruir. Porque tudo hoje já está muito controlado. Cheguei em abril, né, dessa viagem para a Argentina. Aí chegou ali julho, minha sobrinha completou 15 anos. E a melhor amiga dela estava no Chile, vendo a neve. E minha sobrinha queria muito ir para o Chile, conhecer a neve. E na época a gente estava passando por umas agitações, assim, na família e tal, não ia dar para fazer festa. Eu falei assim, eu vou dar esse presente para minha sobrinha. Ela nunca tinha viajado de avião, e era 15 anos e tal. Aí comprei passagem no dia do aniversário dela, eu falei assim, você tem 2 dias para arrumar sua mala, porque a gente vai encontrar com a sua amiga lá no Chile. Porque a sua amiga vai dar, você vai conhecer neve. Nossa, aí pronto, ela ficou muito feliz de conhecer neve e avião, tudo foi uma viagem super legal. Porque eu tinha esse dinheiro para eu usar para usufruir a vida. Porque só investir também não tem graça, a gente tem que ter esse dinheiro para a gente se divertir. Fomos para o Chile. Não satisfeita, eu queria muito conhecer Dubai. Estava no meu mural dos sonhos e tal. E umas pessoas da minha família iam para Israel, Egito, Jordânia e Dubai em outubro. Aí quando foi no final de setembro, assim, faltando 15 dias para a viagem, eu falei assim, quer saber? Eu vou para essa viagem também. Vou ligar para a empresa para ver quando que é. E eles assim, estavam pagando desde dezembro. 15 dias antes da viagem, eu liguei lá e falei assim, por quanto vocês fazem o dólar? Porque eu tô querendo ir para a viagem. Aí eles, você tem passaporte, tudo pronto. Porque eu sempre deixava, né? Eu falei assim, não, aparecendo uma oportunidade, tem dinheiro aqui, vou. Fizeram um valor do dólar super bom pra mim, paguei a vista também. Entrei no grupo da viagem, a família. Como assim? 15 dias antes da viagem você vai com a gente? Eu falei assim, eu sou filha de Deus, vocês me deixem. E fui com eles. E foi bom porque assim, eu fiz todas as viagens possíveis em 2019. E em 2020 eu tinha outras programadas também, mas aí entrou a pandemia. Então eu falei assim, não, foi tudo no tempo certo. Mas imagina, se eu não tivesse a vida organizada, né, com isso tudo, tanto de viagem que eu poderia ter tido a oportunidade de fazer e não ia fazer, porque eu ia me endividar uma vez atrás da outra, né? E é muito bem quando você chega da viagem, poxa, ainda tem mais 10 parcelas para pagar. Todo mundo faz assim, né? Passa no cartão de crédito, eu não. Até o dia da viagem eu já deixo tudo pago, aí levo o dinheiro para gastar lá e volto sem nenhuma dívida. Então eu voltei de cada viagem dessa sem dívida. E foi muito proveitoso, né? Conheci muitas viagens do meu mural dos sonhos e fiquei muito satisfeita.
Aí eu já tenho essa minha reserva também, assim que o mundo voltar ao normal, mais ou menos, eu também vou fazer minhas viagens. Mas Tá, e para quem quer começar a aprender sobre isso, qual que é o caminho, onde que ele encontra um conteúdo confiável? O que você indica para quem quer começar a aprender? Natália Arcuri, Thiago Nigo, Gustavo Cerbasi, tem muita gente boa na internet. Então, assim, você pode colocar lá primeiros passos nos investimentos. Que vão aparecer vários cursos, né? Várias pessoas que são muito bem treinadas nessa área. E você começa a assistir. Tem um que você vai gostar mais, que vai ter uma linguagem melhor, e por aí você já pode começar. E quando você puder investir, é bom você investir num curso de finanças. Desses mesmos, né, que a gente pega vídeos gratuitos na internet. Por exemplo, às vezes o Thiago Nigro vai falar de um curso de finanças. Você consegue aprender muita coisa. Aí depois quem quer também faz o curso dela. Então tem muita gente boa na área, mas a gente tem que ver com quem que a gente se identifica para poder fazer um curso. E vale a pena. Muitas vezes você fala assim, ah não, um curso de R$2.000 eu não vou pagar, não vale a pena. A pessoa está ficando rica vendendo curso. Não é porque ela tem dinheiro, não. Mas para ela chegar a vender um curso, ela teve que estudar muito. Eu, por exemplo, esse caminho de 10 anos que eu estou passando, não é assim da noite para o dia que agora eu vou falar para você do investimento porque eu acho que é certo. Não, eu tive que estudar muito e penei muito e errei muito no começo para falar o caminho certo para as pessoas hoje. Então, assim, R$2.000 não é nada perto daquilo que você pode economizar, né, de caminho, de tempo de estudo e de erros, né, os quais você pode cair, que como uma pessoa já entrou, já sabe, ela já sabe que o gerente de banco não é seu amigo, assessor de corretora também não, porque ele vai fazer você comprar ativos que vai dar lucro para ele, né, numas taxas que a gente não vê. Então, os cursos vão te ensinar tudo isso. Então, você economiza muito dinheiro e muito tempo da sua vida e vale completamente a pena. Porque do dinheiro que a gente ganha também mensalmente, a gente tem que deixar um valor para estudo, porque a gente nunca vai parar de estudar. Ou para a gente comprar um livro, ou por exemplo, agora eu estou fazendo conjuratória, e várias questões na vida a gente sempre vai ter que estar estudando alguma coisa, ou fazendo um curso, um livro, então a gente tem que ter aquela reserva também. Sim. E para a sua mentoria? Quem é a pessoa que te procura? Como funciona? Como você trabalha? Quem que é? O que você oferece? Como é a sua mentoria? O que você tem hoje nesse sentido? Então, a mentoria que eu fiz com os amigos, a gente falou desde o endividamento, né, que as pessoas têm que quitar as dívidas, passando por organização financeira, e depois que ela estiver com tudo organizado nas finanças, com a reserva aumentada, né, reserva de oportunidade ou de emergência que a gente fala, aí sim ela vai começar a dar os primeiros passos nos investimentos. Se não for nessa ordem, a gente não consegue trabalhar. Porque muita gente vem com muita sede, né? Nossa, o que eu faço com R$1.000? Calma, tem todo um processo aqui. Peraí, você ainda tem uma dívida aqui, por que você quer investir? Sendo que os juros que a sua dívida cobra são muito mais altos do que esse que você pode ganhar no investimento. Então, assim, é um trabalho que a gente tem que trabalhar toda essa mentalidade para deixar a pessoa preparada, né? Para os investimentos. Então, mas você tem um grupo fechado, algumas pessoas podem entrar, podem te procurar? O que acontece? Nesse primeiro momento a gente fez só para sentir como que ia ser, né? As pessoas foram lá e trouxeram feedbacks pra gente do que funcionou ou não funcionou, e a gente quer montar alguma coisa agora para 2023. Hoje eu não tenho nenhum produto. A gente tem um amigo que tem sim já um curso, né, com tudo isso que eu falei. A gente vai divulgá-lo para outras pessoas, ele está lançando por esses dias, mas nós como um grupo, assim, a gente só vai lançar algo no ano que vem. E a gente quer que seja por meio digital para alcançar o maior número de pessoas, né, possíveis ao mesmo tempo. Mas no seu Instagram você dá dicas sobre isso também. Isso. O seu Instagram é aline.castro__. Isso, 3 underlines no 3 final. underlines. E o que acontece? Eu faço tudo hoje no Instagram por hobby, né? É algo que me satisfaz. E mesmo com essas pequenas dicas que eu dou lá, eu já ajudei muitas pessoas. Eu já tentei montar um curso uma vez sozinha, só que demanda muito da gente, né? E em meio a todas as atividades eu desisti de fazer. Mas agora como equipe a gente está tentando sim montar algo legal para 2023. Ainda não sei o que é, mas a gente quer ajudar o maior número de pessoas e a gente sabe que pela internet a gente consegue um alcance muito maior. Porque todo dia várias pessoas me pedem ajuda, né? Estou endividada, estou assim, estou assim, mas hoje eu não consigo mais
pegar tudo que essas pessoas me passam, tipo assim, as dívidas que elas têm, quanto elas recebem para eu organizar, me demanda muito. Sim. Né? Eu já ajudei algumas pessoas, tenho bons feedbacks. Tem uma moça que ela veio falar comigo que na pandemia ela tinha 2 docerias e uma teve que fechar porque ela se endividou bastante, ficou muito tempo fechada. Ela não estava sabendo como sair das dívidas. Então, assim, só das dicas que ela me viu falando no Instagram, ela conseguiu se reorganizar e hoje o negócio dela está ótimo, apesar de estar só com uma loja, mas ela não está mais com dívidas e tal. E isso me motiva muito, né? Por mais que no primeiro momento isso não me traga retorno financeiro, mas o retorno de ver as pessoas felizes, né, em paz, porque não estão com dívidas, para mim é muito maior do que qualquer questão financeira, que ajuda, claro, mas não é tudo na nossa vida, né? Sim. A questão de ganhar dinheiro é só um extra. E com relação à situação do Brasil atualmente, economicamente falando, qual que é a sua perspectiva, o que você pode dizer para quem está meio desesperado até nesse momento? O que eu queria dizer? Que quando a gente aprende a investir, a gente aprende a se blindar de momentos de crise. Por exemplo, a gente sabe que agora a Bolsa do Brasil está despencando, o dólar está disparando. Então, quem é investidor investe um pouco em ações brasileiras, investe em ações americanas, e enquanto uma sobe, a outra desce, né? A gente não entra nesse circuito de desespero. Porque quem não entende de finanças e está com dinheiro na Bolsa está tirando tudo. Mas por exemplo, aí passa esse momento de crise, aí a bolsa volta a ter aquele pico. Como o seu dinheiro não está lá, você perde tudo. Então, por isso que a gente tem que aprender a investir para ter essa paz nesse momento. Então, assim, hoje eu estou extremamente, né, satisfeita com os meus investimentos. Por mais que a bolsa esteja caindo, a gente entende que é momento de comprar mais ações, né, das boas, porque quando ela tiver aquele pico, a gente vai ter uma recuperação muito boa. Mas para isso eu tive que aprender. Então eu falo para as pessoas, se não sabem o que fazer com o dinheiro, né, nesse momento, deixa no banco, deixa na poupança mesmo, não caia nessa de que, porque ele pode tirar o dinheiro, né, das nossas contas e tal. Isso é muito difícil de acontecer. E para não fazer uma besteira e perder ainda esse recurso que você já tem, você tem que estudar realmente. Eu não vou falar para você simplesmente abre uma corretora, coloca naquele ativo e tal, porque às vezes você coloca num ativo que seu dinheiro vai ter que ficar lá preso por 5 anos e você não sabia daquilo porque você não entende nada de finanças. Aí você vai precisar do dinheiro, poxa, mas vai ter que ficar aqui até daqui a 5 anos, sim, porque você não sabia, né, disso e colocou dinheiro. Ou então coloca nessas coisas de moedas digitais que está rendendo muito para aí de repente cai, e você não sabe mexer, você perde todo o seu dinheiro, que acontece muito, né? Então, assim, é um momento de muita cautela, né? De fazer dentro daquilo que você sabe, não acreditar nesses milagres financeiros, né? De multiplicação rápida de dinheiro, porque sempre é fria. E com essas casas de aposta também, agora que tem muito, eu já li, assim, que as pessoas não estão conseguindo sacar o dinheiro. Então, tudo que é aposta, essa coisa, e primeiro que vicia. Você ganha R$10 ali, R$20, aí daqui a pouco, não, você vou dobrar a aposta. É nessas que você perde tudo. Então, muita gente não tem controle, então, assim, eu não recomendo nada disso, de casa de aposta, nem do que o amigo falou que é legal, nem o que está ganhando, nada. Porque aí daqui a pouco a gente vê que, foi uma fraude, foi um erro, as pessoas estão presas, o que tem de mais hoje. Então, assim, não cresça os olhos. O que é bom de a gente investir é a gente ver o nosso patrimônio crescendo com o tempo e ali vertiginosamente, né, num contínuo. Porque é muito ruim, você pega o dinheiro todo de uma vida, que eu já vi vários casos, coloquei no negócio que, poxa, foi uma fraude. Já era, não adianta entrar na justiça, é muito difícil recuperar. A questão do carro que eu falei, né? Tem 10 anos que o processo está aí e a gente acha que nunca vai ter solução. Entendeu? Então, assim, imagina se eu precisasse contar aquele dinheiro para comprar um imóvel, sei lá o que fosse, né? Eu estaria 10 anos presa. Mas, assim, eu fui por conta e risco, que hoje eu não recomendo para ninguém e não faria novamente, né? Teve que doer bastante para eu aprender que isso não é certo. Bom, então quero te agradecer, Aline, por essa conversa muito útil. É um assunto que eu acredito que muita gente precisa, né? Muita gente precisa ouvir esses conselhos. Quero deixar aqui as redes sociais, a Aline no Instagram, aline.castro, __. Isso. E também o Instagram da Vox aqui, do SIG, Vox Chuyu Brasília. Sigam a gente lá, a gente vai deixar os links aqui no comentário. E muito obrigado, Aline. Sempre que precisar, estarei aqui, que eu amo falar desse tema, né? E a Vox também me ajudou muito a desenvolver essa minha comunicação da melhor forma.
Estarei aqui sempre que precisar. A gente percebe, né, a comunicação da Aline tão clara, né, tão objetiva, tão simples de entender. Isso com certeza é fruto também de uma contribuição da Vox. A gente tem essa missão, como eu falei, né? A gente quer tornar a comunicação mais simples, que as pessoas sejam compreendidas e que consigam transmitir a sua mensagem. Tá? Muito obrigado. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde.